quero que você abra sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículo 1 a seguir. O texto vai dizer assim: Juízes, capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade, o fruto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e tu livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? O texto está dizendo, contando-nos uma história muito interessante, que tem muito a ver com os dias aos quais nós temos vivido. A Bíblia nos diz que o povo hebreu, eles estavam sendo saqueados, roubados por povos midianitas, amalequitas. Esses povos estavam saqueando o povo hebreu. Haja vista que naquela época não existiam indústrias, empresas. As pessoas viviam da agricultura e da pecuária. E os midianitas, eles ficavam esperando o momento da colheita. E quando chegava o tempo da colheita, os midianitas então iam e saqueavam todo Israel, de tal maneira que o povo começou a empobrecer. Eles empobreceram e empobreceram muito. E nesse contexto de saques, de pobreza, de fome, um homem chamado Gideão, ele tinha uma plantação de trigo. E ao colher o trigo, o que ele fez? O trigo, ele era malhado, assim posso dizer, na eira, num campo, num lugar aberto, vamos dizer assim para você entender melhor. Só que, com tanto medo de ser roubado pelos midianitas, o que esse homem fez? Ele foi para o lagar. E o que é lagar? Lagar é um lugar, é uma cova, se assim posso dizer, um lugar onde eles colocavam as uvas e eles pisavam nas uvas para produzir o vinho. Ou seja, no lugar de produzir vinho, ele estava malhando o trigo. Gente, eu fico imaginando que situação, como é que se malha trigo? Quem aí é do campo, quem aí já foi na zona rural, já viu como é que eles fazem para malhar o feijão? Colhe-se o feijão, deixa o feijão no sol secando,
Antigamente era assim, não sei hoje, mas aí pegava uma vara e começava a bater no feijão para ele soltar. Era assim que eles faziam com o trigo. Agora, como é que você faz isso num cubículo, num lugar de 2 metros de diâmetro, 3 metros, quando muito? Aquele homem estava ali, malhando o trigo no lagar, escondido, com medo de ser roubado, com medo de ser saqueado pelos amalequitas. E quando ele estava ali, malhando o trigo naquele lugar, naquela dificuldade, escondido, com medo, vem um anjo. O anjo aparece para ele. E quando o anjo aparece para ele, o anjo já chega com uma certa saudação, dizendo: o Senhor é com você, homem valente. Eu fico imaginando a situação de Gideão. Quando o anjo fala: o Senhor é com você, homem valente. Ele deve ter olhado para trás assim, olhado para o outro lado. Você está falando comigo? Eu, valente, eu que estou aqui escondido, com medo de ser roubado, protegendo a minha colheita, você chama a mim de valente? E o anjo disse: é com você. Eu vim aqui porque o Senhor mandou te dar uma palavra. Vai na tua força e você livrará Israel. Bom, posteriormente, aquele homem então levanta um exército de 300 homens para lutar contra milhares. Foi uma vitória incrível. Eu recomendo você, ao chegar em casa, ler toda essa história no capítulo 6, capítulo 7 de Juízes. Você vai encontrar coisas preciosas ali. Mas quando eu meditava nessa palavra, sabe, o Senhor falava muito comigo. Essa palavra é uma palavra para mim. Eu posso estar pregando para você, mas essa palavra ela é muito para mim. E eu gosto muito quando as palavras são muito para mim, porque eu também absorvo e eu degusto e me alimento da palavra de Deus. Mas o que eu vejo nesse texto, a primeira coisa é que Gideão, ele teve conhecimento da guerra. Sabe, o fato dele estar escondido ali, malhando o trigo no lagar, mostra que ele estava disposto a proteger a sua conquista. Talvez nesse momento que nós estamos vivendo, essa crise, que começou numa crise na saúde e agora já é uma crise na economia e que está gerando tantas e tantas outras crises ao nosso entorno. Talvez nesse momento você olha para tudo aquilo que você conquistou na vida e te vem um medo, uma insegurança. O que será do amanhã? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Sabe, Gideão estava nessa situação, porque todas as vezes que Israel plantava, lá estavam os seus inimigos para roubar a colheita. E ele já estava acostumando com aquela situação, já estava tendo aquilo como normal. E quando o anjo vem ao encontro dele e diz: olha, Deus é com você, ele faz uma pergunta: mas se Deus é comigo, então por que Deus está permitindo acontecer isso na minha vida? Por que Deus está permitindo eu passar por essa situação? Por que Deus está permitindo que a minha economia acabe? Por que Deus está permitindo que sejamos saqueados? Aonde Ele está? Talvez seja a pergunta que você está fazendo nesse momento. Tantas coisas acontecendo na sua vida, talvez você esteja perguntando: se Deus é comigo, aonde Ele está? Se Deus é comigo, por que isso está acontecendo na minha casa? Se Deus é comigo, por que isso está acontecendo na minha vida? Sabe, a pessoa que não tem um conhecimento da palavra de Deus, ela atribui tudo de ruim a Deus. Sabe, isso parece que é uma tática do nosso inimigo, é uma tática do adversário. Todas as vezes que coisas ruins acontecem, a gente pergunta: ei, por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Ei, pare, Deus não está fazendo isso com você. Deus não está fazendo isso. A Bíblia diz que Deus não nos tenta com o mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não está simplesmente fazendo isso com você. Nós estamos passando por uma luta e nós precisamos entender que essa luta a qual nós temos vivido é uma luta espiritual. Nós não vamos vencer com murmurações, nós não vamos vencê-la tentando achar um inimigo físico, não. O inimigo é espiritual.
E nós só vamos vencer essa batalha com muita meditação na palavra. Nós só vamos vencer essa batalha com muita oração, com jejum. Por quê? Porque quando eu começo a orar e a jejuar, eu começo a me fortalecer. Talvez ao meu entorno as coisas não venham mudar. Talvez não haja uma mudança no meu entorno, mas quando eu oro, a mudança acontece dentro de mim. Eu me vejo forte. O problema que era tão grande, ele se torna pequeno, porque a oração tem esse poder. Eu tenho dito que o jejum não muda Deus. Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. O jejum muda você. O jejum muda a mim, a oração muda a mim, a minha mentalidade, a minha maneira de pensar e de ver as coisas. E agora nós começamos a entender o porquê aquele povo estava sendo derrotado. No versículo 13, ele diz: "Ah, Senhor", Gideão respondeu, "se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas?" Sabe, embora visivelmente o problema dos israelitas fosse os midianitas, fosse outros povos, fosse outras nações, por detrás daquilo havia uma questão espiritual. Muitos dos problemas que nós enfrentamos não são problemas que nós podemos defini-los com aquilo que os nossos olhos veem e os nossos ouvidos ouvem, não. Existem questões espirituais por detrás. Você está forçando, você está fazendo força, mas a coisa parece que não anda, parece que está travado, você não consegue ter uma explicação para aquilo. Você fala: gente, mas não pode, por que isso está acontecendo comigo? Por que está acontecendo dessa forma? Eu fiz tudo certo, eu fiz da maneira correta, mas o resultado era para ser outro. Você não acha uma explicação humana para aquilo. Gideão então começa a entender que na verdade existia uma razão espiritual por detrás de tudo aquilo que estava acontecendo. No versículo 1 a Bíblia diz: "Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos." Observe, Gideão sabia que o problema da nação não era a presença dos inimigos, mas era a ausência de Deus. O nosso problema não é a presença do diabo. Tem muita gente que faz muito cartaz do diabo. Deixa eu te dizer uma coisa: o seu problema não é a presença do diabo, muitas vezes é a ausência de Deus em algumas áreas da sua vida. Você precisa entender isso. Seu problema não é estar rodeado por demônios. Seu problema é estar vazio de Deus. E é isso que você precisa preencher de Deus o seu coração. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8: "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, ele fugirá de vós, mas achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros." Não adianta você resistir o mal sem se encher do bem. Não adianta você resistir o inimigo sem se encher de Deus. Eu não tenho problema em saber que o diabo está ao meu redor, ou ao meu derredor, contando que os anjos de Deus estejam acampados ao meu redor. A Bíblia diz, Salmo 34, 7, "O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra." No versículo 15 do capítulo 6, Gideão ele começa a entender uma coisa. Ele começa a conhecer suas limitações. Ele diz: "Ah, Senhor", respondeu Gideão, "como posso libertar Israel? Meu clã, a minha família é a menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família." Olha o que ele está dizendo. Quando Deus diz: "Eu vou usar você, Gideão", ele fala: "Quem sou eu, Senhor? A minha família, o meu clã, a minha família, eles são os menores daqui, são pessoas que não têm um nome forte na sociedade, é gente simples. Como é que eu vou conseguir libertar esse povo?" Sabe, nesse momento ele começa a demonstrar que ele reconhece as suas limitações. E é quando eu reconheço as minhas limitações que eu ativo o poder de Deus na minha fraqueza.
A Bíblia diz em 2 Coríntios 12, versículo 9: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ouça isso. O dia que você se encontra, o dia que você se encontra na maior fraqueza da sua vida, aquele dia que você se sente completamente impotente diante de uma situação, é justamente naquele dia que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque você começa a reconhecer que você não é nada, que Deus é todo poderoso e que Deus pode agir na sua vida. Então eu quero que você entenda isso. Gideão, nesse momento agora, ele estava com medo, ele estava inseguro. Eu tenho uma palavra para você: não se sinta culpado se você tem sentido medo. Não se sinta culpado se você tem andado inseguro com relação a esse momento. Sabe, Deus sabe dos seus medos. Por isso, uma das frases mais repetidas da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, de toda a Bíblia, uma das frases mais repetidas é: não temas. Não temas. Por curiosidade, comece a marcar na sua Bíblia, fazendo um estudo bíblico, quantas vezes você vai ouvir a frase não temas. Se Deus escreveu tantas vezes não temas, é porque Ele sabia que o nosso coração ia temer diante de algumas incertezas e diante de algumas circunstâncias. Mas duas coisas podem me acontecer quando nós encaramos a nossa fraqueza. A primeira é mergulhar na inferioridade e entregar os pontos e se prostrar. Isso não é bom. Mas a segunda é você pegar a sua fraqueza, pegar a sua debilidade, pegar a sua falta de força ou de poder em alguma área da sua vida e transformar isso em um trampolim de dependência de Deus. É aqui que você encontra a fé. Eu sei que eu sou limitado, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que eu peço e além do que eu penso. Ou seja, a consciência das nossas limitações, somadas ao conhecimento da palavra, gera a consciência do agir de Deus, de que Deus pode fazer, e o nome disso é fé. Fé. Com Gideão, eu aprendo que o sofrimento vem para nos dar experiências com Deus. Com Gideão, eu aprendo que nas nossas lutas, elas não vêm apenas para nos devolver aquilo que nós perdemos. Não. Mas as nossas lutas, elas vêm para nos dar aquilo que nós nunca tivemos, ou nos tornar pessoas as quais nós nunca fomos. Você só chegou aonde você chegou na sua vida foi porque um dia você passou por lutas, por tribulações, por provações, e as tribulações e provações têm o poder de nos transformar, de nos fortalecer. Mas você precisa tomar cuidado, porque o mesmo milho, o mesmo fogo que transforma o milho em pipoca, é o mesmo fogo que transforma o milho em piruá. Então a minha pergunta é: essa provação que você está passando, está transformando você em quê? E em quem? Numa pessoa mais dura, insensível, ou numa pessoa de mais fé e crer que Deus pode mudar a situação? E eu digo que quando nós passamos por lutas, elas vêm para nos dar aquilo que nós nunca tivemos e nos tornar pessoas que nós ainda não fomos. Quando eu falo isso com você, eu me lembro de um fato na história de Israel, não um fato bíblico, mas um fato que aconteceu na década de 60, que fora chamado de a Guerra dos 6 Dias. Os inimigos de Israel, os povos ao redor ali, Egito, Líbia, Líbano, Cisjordânia, eles provocaram um ataque ao povo judeu justamente no dia em que eles celebravam uma festa de jejum. E de repente começaram os ataques. Eles tiveram que sair correndo, pegar suas armas, entrar nos seus aviões, e a guerra durou 6 dias. Porque em 6 dias Israel eliminou todos os seus adversários
E com um detalhe, ele ampliou as fronteiras. Israel, que já tinha perdido as montanhas do Golã, que fica ao norte, na divisa com o sul do Líbano, agora eles passam a possuir aquela região, eles passam a possuir a Cisjordânia, no sul eles estendem até as colinas do Monte Horebe, do Monte Sinai. Depois de uma batalha, eles cresceram, a ponto da ONU teve que reunir e pedir que eles devolvessem para o Egito, pedir que eles devolvessem a Cisjordânia. O que eu quero que você entenda é, essa batalha que você está enfrentando, que eu estou enfrentando, essa tempestade que vem sobre nós, eu quero que você entenda, esse tempo agora é um tempo de fé, de colocar a vida em Deus e se preparar, porque depois dessa batalha, você vai crescer muito mais do que você já cresceu até agora, você vai expandir, dilatar, melhorar, você não será o mesmo, o mundo não será o mesmo depois dessa pandemia, a igreja não será a mesma depois dessa pandemia. Então, meu amigo, fique pronto, se mantenha firme, porque depois que tudo isso passar, você vai se tornar uma pessoa muito melhor do que você já era, você vai crescer muito mais do que você já havia crescido, porque isso é Deus agindo na sua vida. Você terá o poder, porque Ele te dará, se você confiar nele. E caminhando para o fim, uma coisa é ser limitado, outra coisa é conhecer a realidade. Ele precisava de uma eira, mas tudo que ele tinha era um lagar. E aqui há uma lição para a nossa vida. Eu tenho a minha realidade, mas eu também tenho o meu ideal. E eu preciso aprender que Deus vai usar a minha realidade para alcançar o meu ideal. Então entenda que Deus vai usar aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. E é agora que você precisa pedir a Deus criatividade, abrir sua mente, porque Deus vai usar a sua realidade para fazer você chegar ao seu ideal. Você não pode se decepcionar. Você não pode se frustrar com a sua realidade. Pelo contrário, você precisa encará-la, vivê-la, trabalhá-la para que tudo possa mudar. E Deus pode fazer isso por você. Quando? Quando eu tenho uma palavra profética da parte de Deus. Olha o que diz no versículo 12. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. A palavra de Deus, ela muda a nossa realidade. Ele recebe uma palavra profética, e a palavra profética choca com a realidade e rompe as limitações. Ei, ouça o que eu vou te dizer. Você é um ser extremamente limitado até que você começa a orar. Porque quando você começa a orar, Deus começa a mudar as impossibilidades na sua vida. Deus começa a ampliar, romper com os seus limites. E você precisa ter essa clareza na sua vida. Palavras proféticas, as que eu já recebi na minha vida, elas não tinham nada a ver com o momento que eu estava vivendo. Vamos parar para pensar. Eu vou falar algumas metáforas para você entender como é que a fé funciona. Qual é o pior lugar para uma pessoa que não sabe nadar estar? Na onde? Dentro d'água. O pior lugar para uma pessoa que não sabe nadar é estar dentro d'água. Mas a pergunta que eu te faço é: ela vai aprender a nadar se ela não está dentro d'água? Não estiver dentro d'água? É lógico que não. Qual é o pior lugar para uma pessoa que não sabe dirigir estar dentro de um veículo? Obviamente, no banco do motorista. Mas eu te pergunto, se ele não se assentar no banco do motorista, algum dia ele vai aprender a dirigir? Não. Então, o que eu e você precisamos entender é que quando nós estamos atravessando por situações adversas, é que quando nós estamos enfrentando problemas, Deus está nos dilatando para um crescimento. Você não vai aprender a nadar se você não estiver na água. Você não vai ser vitorioso se você não passar por tribulações. O Deus que cura só cura porque existe doença. O Deus que prospera só prospera porque existe miséria. O Deus que nos dá paz, só nos dá paz porque existe aflição. Então Deus trabalha nos seus paradoxos. E o que nós estamos vivendo nesse momento, nós precisamos entender que é um tempo que Deus está nos chamando. Deus está nos chamando. Quando Deus disse para Davi que ia transformá-lo no rei
ele era apenas um pastorzinho de ovelhas que cuidava do gado de seu pai. Quando Deus se manifestou e disse para José que um dia ele seria governador no Egito, mostrando que ele reinaria, ele era apenas um garoto lá atrás e mais tarde um prisioneiro. Deus não vai te prometer algo numa situação legal. Geralmente, quando Deus nos promete algo, nós estamos no pior momento da nossa vida. E Deus começa a nos mostrar coisas grandes, e a gente fala, oh, mas isso que Ele está me mostrando não tem nada a ver comigo. Isso que Ele está falando aí não tem nada a ver comigo. Essa era a palavra. Gideão estava como um covarde, medroso, inseguro, escondido dentro de um lagar. E o Senhor diz para ele, o Senhor é contigo, homem corajoso. Ele deve ter pensado, eu corajoso? Mas Deus é assim. Deus não olha as coisas como elas são, mas Deus olha as coisas como elas serão. Essa crise que nós estamos vivendo, Deus já passou por ela. Deus já passou o maio, Deus já passou o junho, Deus já passou o julho, Deus já está lá na frente. Deus já está lá na frente. Deus não olha para você como você é hoje, mas como você será amanhã. Por isso o profeta diz no livro de Lamentações de Malaquias, no livro de Lamentações de Jeremias, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque eu sei que Deus lida com o futuro. Como eu preguei alguns dias atrás, aqui mesmo, durante essa pandemia, eu falava em Joel, que mesmo estando debaixo de uma crise, um ataque de gafanhotos, a palavra do profeta foi, dias melhores virão. Então, atravesse por essa pandemia, não olhando para o presente, mas olhando para o futuro. Quem você será no futuro? Em quem Deus te tornará no futuro? Talvez você diz, pastor, minha situação é crítica, mas deixa eu te falar uma coisa, não é a sua não, querido, é todo mundo no planeta. Deus nivelou todo mundo. É como se colocasse agora a largada e todo mundo atrás. Vai começar a corrida. É como aquelas corridas de Fórmula 1. De repente alguém sai na frente, mas acontece alguma coisa e tem que começar a largada novamente. Nós estamos da largada novamente. E a palavra que eu tenho para você hoje, nessa noite, olhe para aquilo que vai acontecer, não por aquilo que está acontecendo. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus enxerga em você virtudes que você não consegue enxergar. O que você precisa ter é consciência de que tudo o que você tem, e tudo o que você é, e tudo o que você vai conquistar e já conquistou, foi porque Deus fez na sua vida, e o mesmo Deus vai continuar a te usar. Então, não se deixe abater. Como Gideão, ainda que você esteja inseguro, ainda que alguém chegue para você e zombe de você, ei, cadê a sua fé, seu incrédulo, seu inseguro? Gideão estava dessa forma. Eu quero dizer para você que através de Gideão, eu aprendo que Deus não usa somente pessoas que têm muita fé. Deus usa pessoas também que têm medo. Deus usa pessoas também que têm insegurança. E se você tem vivido medo, insegurança, é nessa sua fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Eu quero orar com você nesse momento agora. Você que está aí na sua casa, me assistindo pelo YouTube, você que está aí me ouvindo pela rádio, e você que está agora dentro do seu carro, se você puder, curva a sua cabeça nesse momento. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Talvez você esteja vivendo um momento tão inseguro na sua vida. Talvez você esteja tão incerto do que vai acontecer. O medo talvez tenha apoderado de você. E você se encontra como Gideão. Gideão estava ali protegendo o seu restinho de trigo. Talvez você esteja assim, com medo de perder aquilo que um dia você lutou tanto para conquistar. Mas eu quero que você entenda nesse momento de medo, nesse momento de insegurança, nesse momento de fraqueza, Deus está falando com você. O meu poder se aperfeiçoa é na sua fraqueza. É quando você não consegue lutar, é quando você se vê impotente diante de uma situação. É aí que o meu poder se aperfeiçoa. Porque aí você sabe que não é mais a sua força, não é o teu conhecimento, mas é o meu poder operando em você. Se você se encontra como Gideão, abatido,
desanimado com tudo que está acontecendo, eu vim aqui para te dizer hoje: o Senhor é contigo, mulher valente. O Senhor é contigo, homem valente. E assim como Gideão, Ele também te dará uma estratégia para você vencer os seus midianitas, os seus amalequitas. O Senhor te dará uma estratégia na qual você sairá por cima, na qual você vencerá, na qual você romperá. O Senhor é contigo. Pai, eu oro por esse homem, eu oro por essa mulher que tem sido tomado por crises de pânico. Eu oro por essa pessoa, Deus, que sente inseguro nesse instante. Eu oro por ele. Eu oro por essa pessoa que está com tanto medo, ó Pai. Eu oro por ela agora. E eu peço que o anjo do Senhor, que visitou o Gideão lá no lagar, um homem que já estava completamente desiludido, desanimado, sem nenhum tipo de expectativa, o Senhor disse para ele: vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel. Eu oro a Deus para que essa pessoa também possa ir na mesma força dela, das habilidades que o Senhor deu para ela, nos dons que o Senhor deu a ela. E eu peço que o Senhor guarde a casa dela, eu peço que o Senhor proteja a família dela, que o Senhor guarde de todo o mal. Nós temos orado o Salmo 91, que praga alguma chegará à tua tenda. E eu continuo orando por essa pessoa, Deus. Eu oro por essa pessoa que está sintonizado agora pela rádio. Eu oro por essa pessoa que está ligado agora no YouTube. Eu oro por essa pessoa que está dentro do seu veículo aqui agora, ouvindo essa palavra. Eu oro para que o teu poder venha sobre essa pessoa, meu Deus. Eu oro por ela. Eu oro para que o teu poder venha sobre os nossos médicos. Eu oro que o teu poder venha sobre os nossos políticos. Eu oro, ó Deus, pelo prefeito dessa cidade, para que o teu Espírito Santo venha enchê-lo agora de coragem e de sabedoria. Eu oro para todas as autoridades, ó Pai. Eu oro por toda a cidade de Formiga, para que o poder do teu Espírito Santo venha sobre essa cidade, e que essa crise nos projete, e que o Senhor, ó Deus, venha transformar o coração de cada homem e cada mulher dessa cidade, a ponto de que cada um venha ter uma experiência genuína e verdadeira com o Senhor, e que toda essa pressão venha ser transformada em experiências com Deus, e venha ser transformada em milagres sobrenaturais. Eu oro para você que nessa noite quer entregar sua vida para Jesus. Eu oro para você que quer ter uma experiência com Deus. Eu oro para você e por você que tem noites de pesadelos. A partir de hoje, os teus pesadelos serão transformados em sonhos. O seu sono será um sono profundo no Senhor. E quando você se levantar pela manhã, você vai se sentir bem melhor do que quando você deitou-se. Eu oro para que a paz inunde o teu coração, e que você seja uma pessoa muito forte, porque muita gente depende de você. E você vai passar de cabeça erguida por tudo isso. E lá na frente, nós vamos olhar para trás e vamos reconhecer: realmente, eu estava tão fraco, mas o poder dele se aperfeiçoou na minha fraqueza. Amém, amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você desde agora e para sempre. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, você, sua casa, sua família e os seus negócios, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vá em paz, e que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Vamos nos despedir com um forte buzinaço ao Senhor agora. Glória a Ele.
nosso Rei, Salvador, louvado seja o nome.